Olá, congressistas. Eu sou a Marielle Benites e vou estar aqui apresentando um dos trabalhos que foi desenvolvido para o EPIO. Esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto por mim, que sou graduada pela Universidade Federal Fluminense em Engenharia de Produção, e também juntamente com a professora doutora Nícia Carvalho Rosa Bergiante e a Isabela Chaves Alves, que é também graduada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense. O nosso trabalho ele tem por título Definição de Valores para o Processo de Socorro em Área de Risco, uma abordagem do Value Focused Thinking, que é o VFT. Passando aqui rapidamente pela nossa agenda, nós vamos ter uma introdução do trabalho, vamos falar sobre a revisão de literatura feita nele, vamos explicar a metodologia proposta, os resultados, falar dos resultados e apresentar a conclusão do estudo. Falando aqui um pouco sobre o contexto, aqui na introdução, nós falamos nessa etapa sobre a tomada de decisão em situações e processos de alta complexidade e incerteza. O primeiro ponto que nós achamos na literatura sobre esse tema foi que essa tomada de decisão ela depende muito da capacidade do time de interagir e dar sentido às informações disponíveis. E isso ocorre muito porque, embora existam decisões que nós tomamos rotineiramente, como o que nós vamos comer ou o que nós vamos vestir, existem outras que elas precisam de um maior esforço cognitivo de nossa parte. E as decisões sob risco e incerteza, elas estão inseridas nesse contexto de precisar de mais esforço cognitivo. Então, em conclusão ao contexto, nós podemos ver que existe uma complexidade entre a percepção do risco e o processo de se fazer uma escolha com confiança, e que a gente pode também concluir que esse cenário ele se agrava muito com profissionais que lidam com risco de vida, então como bombeiros militares e policiais militares também. Nós conseguimos inserir essas profissões de segurança pública dentro desse contexto, porque além de considerar os riscos que são inerentes a essa profissão, a partir do momento que eles estão inseridos em um local que é dominado pela facção e pela criminalidade, por facções locais, por milícia e pela criminalidade, eles têm que considerar outras variáveis de decisões para o qual eles não receberam um treinamento específico e precisam lidar com isso nesse processo de decisão, inserindo cada vez mais variáveis e tornando-o cada vez mais complexo e incerto. Então, nesse sentido, o objetivo do trabalho é de identificar os principais valores que estão relacionados a esse processo de decisão que eu mencionei, que é de socorro em área de risco à vida do Corpo de Bombeiros, que está situado em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E a finalidade é para melhorar a compreensão dos cenários de decisão e apoiar a proposição de alternativas de solução. Então, na revisão de literatura, passando agora para a revisão de literatura, nós dividimos em duas macroetapas. A primeira foi falando sobre tomada de decisão e o contexto da segurança pública, e a segunda falando sobre os métodos para a estruturação de problemas, focando no que foi abordado no estudo. Em relação à primeira etapa sobre tomada de decisão, nós utilizamos o texto de ex-militares e também de militares atuais, que falava sobre esse contexto de tomada de decisão e envolvendo com a segurança pública. Então, nós utilizamos o da Cunha, o Bezerra Magassi e o Carvalho Monteiro, e falando sobre os métodos para a estruturação de problemas e focando no VFT, nós utilizamos Ackermann, Rosenhead e o Kinney, esse último que foi o idealizador do método utilizado no modelo. Falando agora um pouco da metodologia, essa é a visão geral que nós temos, que nós passamos pela revisão de literatura, identificação de stakeholders, entrevista a esses stakeholders, entendimento do contexto decisório, identificação de valores e conclusão do trabalho. Falando agora, não de uma forma geral, mas mais específica de cada etapa, a revisão de literatura, já mencionei anteriormente. Em relação à identificação de stakeholders, nós fizemos a entrevista com o militar, identificamos 4 stakeholders principais no processo de tomada de decisão. O primeiro é o comunicante, que é quem recebe a ligação. O segundo é o oficial de dia, que é responsável pela decisão final. O chefe de guarnição, que é responsável pelas viaturas. E o oficial médico, que apoia o oficial de dia nos socorros que precisam de um atendimento pré-hospitalar. Em relação à entrevista aos stakeholders, nós utilizamos as técnicas propostas por Kinney e que foram colocadas no trabalho que nós enviamos. Teve a etapa de entendimento do contexto decisório, onde nós mapeamos o fluxo de decisão. Na identificação dos valores, nós utilizamos os resultados da entrevista e das técnicas propostas por Kinney.
E na conclusão do trabalho, nós fizemos a consideração final, os desafios que nós tivemos e as sugestões de trabalhos futuros. Falando um pouco aqui sobre o mapeamento do processo, nós vamos focar principalmente, né, enquanto o evento ele é em zona de risco. Então, ele se inicia com o comunicante atendendo a ligação feita pelo solicitante. Depois disso, ele tem que identificar o tipo de evento, né, saber o que está acontecendo e se tem vítimas, e então ele passa por 2 processos de decisão. O primeiro, que é se o evento é emergencial, e o segundo, que é se o evento é em zona de risco. Aqui, a atividade 4 e a 8, elas são iguais. Se o evento ele é emergencial e não é em zona de risco, o socorro é enviado imediatamente. Se ele é emergencial e é em zona de risco, sim, né, para as 2 decisões, nós podemos observar que ele precisa, né, confirmar o socorro 2 vezes, né, tanto coletando informações essenciais, quanto confirmando a segurança do local. Então, ele precisa, nós já vemos nesse primeiro momento, né, o quanto, quando o evento ele é em zona de risco, ele se torna mais complexo, porque aqui, né, tem bem mais atividade do que quando ele não é em zona de risco, mesmo ele sendo emergencial. E aqui, caso o evento ele não seja emergencial e não seja em zona de risco, é só uma confirmação, né, de informações essenciais e já envia o socorro. Mas caso ele não seja emergencial, mas seja em zona de risco, depende. E depende do quê, né? Aqui nós entramos em um fato que agora o evento ele não é mais emergencial. E o oficial de dia, que é quem toma a decisão final, ele precisa, né, decidir se ele vai expor a guarnição dele ao perigo, mesmo o evento ele não sendo emergencial e sendo, né, para uma zona de risco. Então, ele precisa inserir aí outras variáveis de decisão, como se é realmente necessário ir do local, se a ocorrência é de baixa prioridade, se a ocorrência chegou no período noturno, será que eu não posso aguardar o amanhecer? E se eu consigo, né, resolver pelo telefone. Então, é possível chegar a algumas conclusões, né? A primeira é de que existe essa complexidade no processo decisório e ela é muito principalmente, né, quando é destinado à zona de risco, o processo ele considera diferentes variáveis de decisão e ele não depende apenas do tomador de decisão, depende também das informações que são extraídas do solicitante serem verdadeiras para conseguir mapear bem o local onde será a ocorrência. E as confirmações de socorro, elas evidenciam, né, a preocupação dos tomadores de decisão, tanto com a vida da vítima, como também com a segurança da guarnição, né, da equipe de socorro. Então, nós conseguimos aí, né, identificar os valores de segurança da guarnição e segurança da vítima evidenciados muito aí pelas confirmações que são necessárias nesse processo, a importância de se ter informações verdadeiras do solicitante, a liderança forte e uma experiência na prática operacional para ter essa expertise necessária a esse processo decisório e também o serviço de excelência, né? Essa prestação de serviço de excelência que significa conseguir prestar o socorro, né, e voltar em segurança com o socorro finalizado. Então, nós podemos aí chegar a conclusões gerais e específicas em relação ao estudo de caso. Foi possível, né, extrair uma série de valores que estão inseridos nesse contexto de decisão que é complexo e repleto de incertezas, e esse conhecimento, né, desses valores, ele vai possibilitar aos militares realizar um julgamento que ele não é mais focado em probabilidades e fatos, que são, né, muito incertos nesse contexto que nós apresentamos nesse estudo, mas um julgamento de valor no que é realmente, né, importante para os tomadores de decisão. E isso a partir, né, da aplicação desse modelo que descrevemos nesse trabalho. Os desafios que nós encontramos é que ainda são poucos, né, os estudos que refletem esse contexto de tomada de decisão nessas instituições de segurança pública. Isso foi, sim, um fator limitante para a revisão de literatura do presente estudo. E na sugestão de trabalhos futuros, nós sugerimos, né, continuar a aplicação do modelo, né, do método do PFT, que é a tradução desses valores encontrados em objetivos e posterior construção da rede de objetivos, e também seria possível sugerir um novo fluxo decisório a partir dos valores extraídos aqui. Eu agradeço a atenção de todos, fica aqui o nosso contato para caso tenha ficado alguma dúvida, se quiserem entrar em contato enviando um e-mail, nós ficaremos lisonjeados em responder. E também desejo a todos um ótimo congresso.